O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Cante essa verdade. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Pedi que a Sara cantasse novamente, porque esta é a verdade de Deus. Esta é a identidade de Deus. Sois amor, paciência e perdão. Isso faz parte do ser de Deus. E quanto nós precisamos aprender a conhecer Deus de verdade. Como nós precisamos conhecer a verdade sobre Deus. Porque muitas vezes nós desfiguramos o rosto de Deus. Nós mudamos a sua essência. Muitas vezes nós atribuímos a Deus aquilo que Ele não é. Interessante que o texto de hoje, os dois, falam de uma lição aprendida. Ou não tão bem aprendida. Nós, na palavra de Deus, na Bíblia, o trecho que nós ouvimos da primeira leitura, como título, está bem assim: a lição de Jonas. Ou seja, o que ele aprendeu naquela experiência que fez do apelo de Deus, do chamado de Deus, para que ele exercesse a profecia. E o Evangelho de hoje, os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a rezar. Eles também querem aprender como se relacionar com Deus do mesmo jeito que Jesus se relaciona. Bom, nós vimos que existe uma distância enorme entre o ressentimento mesquinho de Jonas e a generosidade ilimitada de Deus, do amor divino. Porque o ressentimento mesquinho de Jonas era justamente porque Deus teve piedade, teve compaixão dos ninivitas. E Jonas não aceitou essa lógica de Deus. O problema é que essa distância ela foi criada porque Jonas foi incapaz de olhar para dentro de si mesmo. Porque a história dele começa justamente com o apelo de Deus e a sua fuga da vontade de Deus, o seu distanciamento da vontade de Deus. E acontece bem assim, porque quanto mais nós nos distanciamos de Deus, nós vamos nos tornando pessoas mesquinhas, ressentidas, que são incapazes de enxergar a misericórdia de Deus na vida das outras pessoas. Somos intolerantes à ação misericordiosa de Deus na vida das pessoas. Por isso que nós precisamos rezar e rezar muito. E rezar não é só repetir orações, mas rezar é conhecer a face de Deus. Rezar é conhecer o coração de Deus. Rezar de verdade é nos tornar pessoas misericordiosas como Ele, de compaixão e de amor.
E no texto que nós ouvimos hoje da primeira leitura, Jonas ele expressa o seu repúdio pela decisão de Deus. Vejam só, uma palavra muito usada, né, na atualidade, repúdio. Todo mundo gosta de repudiar alguma coisa, né? Escrever repúdios a autoridades, a pessoas, a gente gosta muito de repúdio. Jonas ele fez o seu repúdio pela decisão de Deus, porque não lhe agradou Deus que voltou atrás da sua sentença e perdoou os ninivitas. Jonas desaprovou a compaixão que Deus usou com os ninivitas, a paciência que Deus usou com os ninivitas, o amor que Deus concedeu aos ninivitas, todos eles, desde a autoridade do rei até os animais. Não é? O texto não diz isso, que se vestiram de saco, fizeram penitência e mudaram o seu comportamento? Pois é, Deus faz isso, porque Deus conhecia o coração de cada ninivita. Deus conhecia profundamente o coração de cada habitante da cidade de Nínive, assim como Ele conhece o coração de cada um de nós. Porque muitas vezes nós olhamos para uma realidade, mas olhamos de uma forma muito pontual, muito míope, unilateral, para uma pessoa que muitas vezes precisa da correção ou da graça de Deus, mas Deus ele olha o todo, Deus ele vê profundamente. E tanto é que no final do texto de hoje disse: como é que eu não ia ter compaixão desse povo que não sabia distinguir nem a mão direita da esquerda, não foi assim? Para expressar que Deus sabia do tamanho da ignorância daquelas pessoas, que Deus conhecia profundamente pessoas que não sabiam distinguir o bem do mal, porque os critérios que Deus usa não são critérios de aparência. Nós vemos as aparências, mas Deus vê o coração. Engraçado que foi a mesma afirmação de Jesus no alto da cruz, quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma afirmação, porque Deus conhece os corações. Os ninivitas eram analfabetos morais. Eles não sabiam de comportamento, precisavam aprender. Assim como eu e você também somos analfabetos do Pai, do conhecimento de Deus, de quem é Deus. Por isso volto, os discípulos pedem: ensina-nos a rezar, ensina-nos a conhecer o rosto do Pai. Eles querem, porque veem Jesus em oração, veem Jesus falando com o Pai, veem Jesus tendo atitudes que se contrastavam completamente com as atitudes do tempo deles, do perdão, da misericórdia, da compaixão, de olhar um pecador, a forma de tratar um pecador, porque nós muitas vezes somos pesados, né? Somos moralistas, gostamos de dar lições de moral às pessoas, e às vezes a lição de moral não é vivida nem por nós mesmos. Então, Jesus vai ensinar os seus discípulos a chamar Deus de Pai. Olha que interessante. Deus aboliu de que Ele era o Pai só de alguns, o Pai só do povo eleito, povo santo, e em Jesus ensina que o Pai é de todos. Tanto que Mateus completa o Pai com o possessivo, Pai Nosso. Ele ensina a chamar Deus de Pai, mas é um Pai nosso, é de todos. E descreve a oração que certamente nós repetimos todos os dias, né? Nem que seja uma única vez, um Pai Nosso. Repetimos todos os dias esta oração que nos coloca diante do verdadeiro rosto do Pai, que joga por terra todos os nossos conceitos errados, desde os pedidos da providência, não é? Porque
Jonas só queria as coisas para ele, né? Tanto que quando a bendita árvore lá seca, né, e atrapalha a vida dele, porque o sol vai na cabeça dele, ele já se incomoda, né? Porque às vezes a gente ajusta no Pai Nosso só para as nossas necessidades, só para aquilo que nós queremos, o que nos incomoda. Mas o Pai Nosso é a revelação do rosto do Pai do céu. Abaixe por um instante a sua cabeça. Peça hoje ao Senhor a graça de que essa distância que se criou entre o teu coração e o coração de Deus, ela seja quebrada. Ela seja quebrada pelo conhecimento do rosto do Pai. O conhecimento do verdadeiro rosto do Pai. Deus, Ele é. E Ele não pode se ajustar às nossas conveniências. Deus não pode se ajustar ao que está estragado dentro de nós. Deus não pode se ajustar com, às vezes, a decadência interior que nós trazemos. Deus é Deus. Por isso, Senhor, nesse dia, que a força da Tua palavra converta o nosso coração, que aprendamos, Senhor, de fato, a lição que o Senhor nos deu, colocando-se como revelação plena do rosto do Pai. Nós queremos, Jesus, na intimidade com a Tua palavra, ter o nosso coração transformado, ter o nosso coração revestido pela bondade e a misericórdia de Deus. E também, Senhor, daqui a pouco vamos comungar o Teu corpo e o Teu sangue, a Sua vida dentro de nós. Dai-nos, Senhor, a graça de Te imitar, de também ter as Tuas atitudes, de também nos comportar como o Senhor se comportou, a pensar como o Senhor pensou, a sentir como o Senhor sentia todas as realidades da humanidade. Dá-nos esta graça, Senhor, largueza de coração, abre o nosso coração para acolher a Tua graça que nos visita nesse dia de hoje. Nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra que nos transforma, pela Tua palavra que abre os nossos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.